E aí, galera, bom dia. Bom dia para vocês. Vamos? Vamos então? Nós vamos continuar, né, nosso bate-papo. Bom dia. Galera, então vamos seguir então? Vamos seguir para a gente... Estamos aqui, ó. Então, a aula passada nós falamos de atrito, falamos de bloco, perfeito? Ontem, a aula passada resolvemos exercício para vocês de bloco. Correto? Só confirma para mim, por favor. Foi isso mesmo, né? Nós resolvemos exercício de atrito, falamos de blocos, né? Isso. E agora nós temos que falar de... Vou falar de máquina de Attwood. Depois eu falo de plano inclinado, tá? Então vamos lá. Galera, mas antes de passar para a máquina de Attwood, a gente vai fazer o seguinte, cara. Eu tenho que fazer um exercíciozinho com vocês, só para ver como é que vocês estão, se vocês realmente estão afiados em bloquinhos e atentos também aos exercícios. Então, vamos lá. Um bloco A de massa 3 kg. Vamos sublinhar o que é importante, então. É um bloco A de massa 3 kg. Está apoiado sobre uma mesa plana e horizontal. Para que ele falou que essa mesa é horizontal? Simplesmente para dizer para a gente que o peso é igual a normal. E preso a uma corda ideal. O que é uma corda ideal? É uma corda que tem massa desprezível e ela é inextensível, quer dizer que ela não vai esticar. Então não tem força elásticas nela, atuando nela. A corda passa por uma polia também ideal, vamos ter aula de polia mais à frente. E na sua extremidade final existe um gancho de massa desprezível, conforme mostra o desenho. Uma pessoa pendura suavemente um bloco B de massa 1 kg no gancho. O coeficiente de atrito estático e cinético entre o bloco e a mesa são, respectivamente, 0,5 e 0,20. Né? Determine a força de atrito que a mesa exerce sobre o bloco A. Vamos colocar as forças que atuam no meu sistema aqui? Então, vamos lá, ó. Aqui, ó. Vou colocar peso de vermelho. Então, a força peso do bloco B age aqui. Força peso do bloco A age aqui. Show? Quando esse bloco estiver encatado ali, vai surgir uma força que nós vamos chamar de tração. Eu vou fazer de preto aqui. Então, aqui vai surgir uma força tração. E aqui também vai puxar esse cara para cá com uma força tração. Só que no bloco A, acabou as forças do bloco B. Então, quando o B for encaixado, vai ter peso e tração. Quando A está sobre a mesa, vai ter ali agora, ó, normal. Deixa eu colocar aqui, normal. Que eu vou colocar para cima aqui, ó. Normal. E atrito. E é o que ele quer que a gente calcule. Ele quer que a gente calcule quanto que vale a força de atrito. Então, vamos colocar o que eu estou falando ali de cada coisa ali. Então, o que eu falei até agora? Falei que esse aqui é o peso de B. Esse aqui é o peso de A. Falei que esse vetor que eu fiz de preto é a tração do cabo. E também a tração. Falei que esse azul é a força de atrito. E falei que esse roxinho aqui é a minha normal. Aí a pergunta dele é o seguinte: qual que é a força de atrito da mesa pelo bloco? Então vamos entender. Galera, olha a minha pergunta, hein? Para eu saber qual é a força de atrito, eu preciso descobrir
Primeiro, qual é a atração que existe entre esses blocos? Então, qual é a intensidade dessa força atração? Depois, qual é a força de atrito estática máxima sobre o bloco A? Então, vamos fazer por etapa. Então, vamos lá. Ó. Para o bloco A, vamos calcular a força de atrito estática máxima. Então, ó, coeficiente de atrito estático vezes normal. Então, a força de atrito, de defeito de azul, né? Vamos fazer de azul só para representar o que eu estou falando, que o azul representa a força de atrito. Então, ó, a força de atrito estático máximo. O que é isso? É a força mínima necessária para colocar esse bloquinho para se movimentar. Então, a força de atrito vale quanto? Não sei. Eu vou calcular agora. Coeficiente de atrito estático 0,5. Peso do bloco A, 30 newtons. Peso é igual a normal porque eles estão na horizontal. Então, a força de atrito estática máxima, 15 newtons. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que para ar se movimentar, eu tenho que fazer uma força superior a 15 newtons. Então, quer dizer que ar só entra em movimento se a tração for superior a 15 newtons. Eu não sei quanto que vale essa tração. Então, se o aluno vir aqui e marcar 15, ele perde a questão. Porque eu não sei se é 15. Eu não sei se é 20. Eu não sei se é 10. Eu não sei. Eu preciso calcular a minha tração. Por quê? Nós já vimos o exercício naquela tabelinha que eu fiz. Suponhamos que a minha tração seja 10 newtons. A força de atrito também vai ser 10 newtons. Porque essa força aqui, ó, que eu calculei, o atrito estático, ele varia de 0 até esse máximo que é 15. Então quer dizer que ele pode ser 0. Se a tração for 0, ele é 0. Se a tração for 1, ele é 1. Se a tração for 2, ele é 2. Se a tração for 3, ele é 3. Se a tração for 4, ele é 4. Se a tração for 10, ele é 10. Se a tração for 14,9, ele é 14,9. Se a tração for 15, ele é 15. Agora, se a tração for 15,1, opa, ele já não é mais atrito estático, passa a ser atrito cinético. E eu deixo de multiplicar por 0,5. Vou multiplicar agora 30 vezes 0,2. Vamos calcular a tração agora, então. Já que eu preciso dessa tração, eu vou calcular para eu saber quanto que vale essa tração. Então, vamos lá calcular a minha tração. Simples. Primeira coisa, quando eu pendurar B aqui, ó, quando eu pendurar B aqui, quais são as forças que vão agir no meu sistema, né? Eu preciso saber. Professor, quando eu pendurar B aqui, será que esse negócio vai entrar em movimento? Será que esse negócio não vai entrar em movimento? Será que vai? Será que não vai? Será que vai acontecer? Qual vai ser a... Ó, eu vou ter tipo um cabo de guerra. Suave pra gente? Eu vou ter aqui um peso de B atuando para baixo. Quanto que vale o peso de B? Ó. Peso de B, professor, vale 10 newtons, que é massa vezes gravidade. Aqui. 10 newtons. Então quer dizer que 10 está puxando para cá. Aí agora eu pergunto para vocês. Vocês acham que 10 newton vai vencer a minha força de atrito? Não vai. Pensa, como se fosse um cabo de guerra. Eu tenho 10 newtons puxando, que é o bloco B, e é o atrito puxando o contrário. Então eu tenho um cabo de guerra. Para eu vencer essa força contrária aqui quanto ao peso, tinha que ser aqui pelo menos maior do que 15. E é só 10. Ah, professor, então eu puxo 10 newtons aqui e tem uma força aqui que vai resistir até 15. Sim. E aí, professor? Ah, professor, caramba. Então quer dizer que esses 10 newtons está puxando a corda. Sim, está puxando a corda. Então qual é a intensidade da tração? 10 newtons também. Porque se o peso de B puxa a corda puxa B, ação e reação. Se a corda
se B puxa a corda também puxa A. Então, é atração. Então, quer dizer que a atração dessa corda vale também 10 newtons. Com 10 newtons, esse bloco entra em movimento? Não entra em movimento. Se ele não entra em movimento, então quer dizer que a força de atrito... E, professor, então quer dizer que não é aquela ali? Não é, professor, não é isso aqui, ó. Não é esse cara. Tá errado aqui. Tá errado? Sim. Quanto que vale, então, a força de atrito nesse exercício aqui? 10 newtons. Por quê, professor? Eles não estão se movimentando. 10 newtons não é suficiente para colocar meu bloco em movimento. E aí? Fala para mim se vocês conseguiram entender o que eu fiz. Se vocês não conseguiram entender, fala para mim aonde que vocês estão com dificuldade. E a gente vai passar para a máquina de Atwood. Porra, massa. Então, ó, próximo, vou limpar aqui, ó, limpar todos os desenhos. E agora nós vamos para a máquina de Atwood. Atwood, ele foi inventado essa máquina no século XVIII. E aí, qual é o objetivo dele, cara? O objetivo dele nada mais é do que colocar dois pezinhos aqui. Então, ele tinha aqui uma polia fixa e ideal, então de massa e atrito e momento de inércia desprezível. E aí, esses bloquinhos eram presos. Aqui, ó. Ó, esses bloquinhos eram presos. Então, o que é óbvio para a gente? Vou colocar isso aqui em 1 e vou colocar 2. Se a massa de 1 for maior do que a massa de 2, o que vai acontecer? 2 sobe e 1 desce. Então, esse era o princípio da máquina de Atwood. Né? Então, poxa, professor, então bloco 1 tem a massa maior, então 1 vai descer e 2 vai subir. O que eles perguntariam para a gente nesse tipo de exercício? Com que aceleração que eles estão subindo? Qual é a tração do cabo que une os dois? Perguntariam essas coisas. Tá claro? Então, vamos ver isso. Então, blocos, é a mesma situação. É a mesma situação. Só que às vezes você está lendo exercício que ela fala, máquina de Atwood, caralho, professor, o que é isso? Não, é a mesma coisa. Olha o exercício. No ano passado, Instituto Federal de Pernambuco. Considere a máquina de Atwood a seguir, onde a polia e fio são ideais e não há qualquer atrito entre a corda e a polia, na rodando da polia, não há nada de atrito. E considere as massas de A e B são, respectivamente, 2m e 3m. E, desprezando a resistência do ar, qual que é a aceleração do meu sistema? Então, vamos entender aqui, eu vou colocar as forças que atuam aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Então, no bloco B, quem atua aqui, ó? Peso e peso também de ar. Além do peso, o que tem aqui? Eu vou colocar aqui, ó. Tem a tração da corda, já que B está preso por uma corda, tem uma tração. E aqui também tem uma tração. Perfeito? Então, quer dizer que nós temos como se fosse um cabo de guerra aqui, galera, ó. Ó, nós temos como se fosse um cabo de guerra. Nós temos aqui o peso de B disputando com o peso de A. Quem é maior? Ele falou que A tem massa 2m. E falou que B tem massa 3m. Então, lógico, B é maior. Então, o peso de B é maior do que o peso de A. Então, quer dizer que o peso de B vai vencer essa disputa. Professor, então quer dizer que peso de B menos o peso de A nos dá a força resultante. Sim, dá a força resultante. Nós já aprendemos na segunda lei de Newton que força resultante é igual à massa, nesse caso a massa do meu sistema, então vou colocar aqui o somatório das massas do meu sistema, vezes a aceleração. Professor, quem é esse somatório aqui? Então, peso de B menos o peso de A vai ser igual à massa de A somada com a massa de B vezes a aceleração que ele quer. Então, vamos calcular. Quanto que vale o peso de B? 3m vezes 10. Então, vale 30m.
Quanto que vale o peso de A? 2m vezes 10, então vale 20m. Professor, a massa de A mais a massa de B, 2m mais 3m, 5m. Vezes o que eu quero calcular. 30m menos 20m, 10m, que vai ser igual a 5m vezes A. Repare que eu tenho m de um lado e m do outro. O que eu faço? Ó, corto. Então, quer dizer o quê, professor? Que a minha aceleração vai ser igual a 10 sobre 5. Então, quer dizer que a minha aceleração vai valer quanto? E aí? Letra C de casa. Galera, fala para mim, o que vocês acharam aí? Hein? Fala para mim o que vocês acharam, se acharam de boa, se tá difícil. Absorve o exercício aí, olha para mim aí. Tranquilo. Porra, massa, Breno, massa. Show, show, show. Beleza, beleza. Galera, então, bloquinhos, encerrou, tá? Então agora vamos para o nosso planinho inclinado. Plano inclinado agora. Galera, eu coloquei no desenho para vocês aí, né? Essa é a ideia de como foi feito aí as pirâmides do Egito, né? Que eles construíram vários planos inclinados para subir aquelas rochas, né? Aquelas pedras de mais de 1 tonelada. Essa seria a explicação. Existe uma explicação usando a ufologia, né? Dizendo que extraterrestres ajudaram os antigos egípcios a construir suas pirâmides, mas não é comprovação científica para isso. Mas a única ideia que se tem é, se eles colocaram essas rochas de mais de 1 tonelada lá em cima, eles tiveram que usar o quê? Um plano inclinado. Então, um plano inclinado, na realidade, é utilizado para facilitar a execução de um trabalho. Então, se vocês olharem à esquerda no nosso slide, eu coloquei para a gente aí uma estrada que nós temos lá entre Santiago do Chile e Mendoza, da Argentina. Olha que estrada. Olha como é que a estrada vem, né? É um plano inclinado em caracol para facilitar com que as pessoas consigam chegar. Estou no Ande aí, né? Estou numa grande altitude. Se eu colocasse em linha reta, já era, ninguém conseguiria subir. Então, a ideia é facilitar uma determinada execução de um determinado trabalho, um determinado deslocamento. Seguindo aí. Então, aqui eu tenho mais exemplos de plano inclinado. Então, por exemplo, uma rampa de acesso a uma pessoa que necessita de acessibilidade, de cuidados especiais. Por exemplo, uma pessoa puxando, a ideia aí dos egípcios, aí, puxando uma caixa, ele não conseguiria erguer essa caixa na vertical, ele colocou um plano inclinado para facilitar o seu trabalho. E aí, pensando nessas ideias, né, o que se observou no cotidiano, antes de aprender as fórmulas? Se eu tenho essa mesma pessoa e ele exerce o mesmo trabalho, né, percebeu que para eu rolar esse cilindro, para eu subir com esse cilindro, seria mais fácil, já que eu quero erguer ele a uma altura de 30 centímetros, eu utilizar o plano inclinado da esquerda, esse cara aqui. Ah, professor, então quer dizer que meu trabalho, a execução da força que eu vou aplicar, vai ser menor à medida que eu diminuir o meu ângulo? Sim. Então, à medida que diminua meu ângulo de inclinação, mais fácil vai ser eu subir esse determinado objeto. Então, quer dizer que essa força contrária tem a ver com esse ângulo de inclinação, né? Por isso é chamado de plano inclinado, tem a ver com essa inclinação desse plano. Então, a partir de agora, a gente tem que entender que quanto mais inclinado for esse plano, maior será essa força tangente a esse plano contrário a esse deslocamento. E nós chamamos isso mesmo de força tangente ou peso tangente, ou ainda peso X. Tá? Então quer dizer que esse peso X, que essa força contrária, essa força que
tangente ao plano, que faria com que esse objeto descesse, é chamado de peso tangencial, ou simplesmente Px, como vocês queiram chamar. E ele é dependente do ângulo de inclinação. Quanto mais inclinado for esse ângulo, maior será esse peso tangencial. Então, nesse slide aqui, a gente pode simplesmente dizer que o peso tangencial ele é diretamente proporcional ao ângulo de inclinação. Ponto. Seguindo, hein? Beleza? Seguindo. Eu fiz um plano inclinado aqui, vou colocar meu ângulo de inclinação θ e vou colocar um bloquinho aqui. Quais são as forças que... Se eu fosse representar, como nós já fazemos nos blocos, nós já fizemos isso num bloco, nós já sabemos. Quais são as forças que atuam nesse bloco? Então, atua nesse bloco o peso, lembrando que o peso é sempre vertical e para baixo. O peso não tem a ver com a superfície, não tem a ver com a superfície. O peso tem a ver com o centro gravitacional terrestre. É sempre vertical para baixo e ponto. Além do peso, nós temos aqui, eu tracei uma reta imaginária que forma um ângulo de 90 graus com a superfície para eu representar a minha normal. Porque a minha reação normal, ou a reação do apoio, ou simplesmente normal, ela é sempre perpendicular ao apoio. E se vocês observarem agora, a minha normal não é mais igual ao peso. Então, ao representar isso aqui, eu já sei, olhando para essa figura, que a minha normal ela vai ser diferente do peso. Então, em um plano inclinado, normal e peso não são mais iguais. Por isso que toda vez que a gente for resolver um exercício, quando ele quer que a gente utilize normal igual peso, ele fala assim, olha, considere uma superfície horizontal. Ah, então quer dizer que o único lugar que a minha normal será igual ao peso é que eu tiver uma superfície horizontal. Tirando isso, normal não é igual ao peso. Além disso, eu posso ter também uma força de atrito, suponhamos, tem, né? A não ser que ele despreze o atrito, mas numa situação real, sempre vai ter um atrito, porque eu tenho meu bloco em contato com o plano inclinado. Então, são essas três forças que atuam no meu bloco, no meu plano inclinado. Perfeito, galera? Só que aí, né, se eu abandonar esse bloco, ele não vai deslizar? Ele vai descer. Suponhamos que ele deslize. Cara, ele não caiu na vertical, ele caiu tangente, né? Ele caiu na mesma direção da inclinação do plano. Então, quer dizer que eu posso dizer que quem fez ele descer foi uma componente do peso. Pode. E essa componente do peso, galera, nós vamos chamar ela de Px ou PT. Peso X ou peso tangencial. E essa componente do peso, ela também tem uma fórmula para eu calcular. E é como que eu calculo? Olha, o peso tangencial, ou Px, vai ser o peso desse bloco, lembrando que peso é massa vezes gravidade, então, ó, Px vai ser igual a massa desse bloquinho vezes a gravidade, vezes o seno do ângulo de inclinação. Professor, e como é que eu vou fazer para calcular a normal, já que a normal não é igual ao peso? Então, nós decompomos esse peso em dois. O peso tangencial, que é o peso que vai fazer, que pode fazer esse bloco descer, e uma componente perpendicular ao plano, que eu vou chamar de PY, que esse PY vai ser igual a normal. Então, PY para a gente agora, ela é... Deixa eu apagar os meus desenhos. Então, PY é igual a normal. Ficou aqui em cima, aqui, deixa eu fazer aqui de novo. Ó. PY, então, vai ser o peso desse bloco vezes o cosseno do ângulo θ. Como o peso é massa vezes gravidade, então posso dizer que se eu pegar a massa, a gravidade, e multiplicar pelo cosseno do ângulo de inclinação, eu vou obter meu PY. E para que eu quero meu PY? Para eu calcular a minha normal. E para que eu quero a minha normal? Caso eu queira calcular a força de atrito.
Tá claro para vocês? São essas únicas duas forças que atuam no plano inclinado. Na realidade, ó, eu falei força, não, são as duas componentes do peso que atuam no plano inclinado, Px e Py. E lembrando que, gente, ó, Px e Py não são forças, são componentes da força. Se o exercício perguntar simplesmente para vocês representarem as forças com atrito, só tem essas três forças, normal, peso e atrito. Isso aqui, galera, ó, são as componentes do peso. Px e Py não existe, são componentes. Galera, para ver se nós conseguimos entender ou não, nós temos que fazer exercícios. Sem exercício, eu não sei se eu entendi. Então, eu preciso mostrar para vocês agora um exercício. Vou fazer só dois. Esse e mais um, tá? Um que eu vou fazer vai ser com atrito. Show? Então, vamos lá. Ó, EFOA, Minas Gerais. No esquema representado da figura, o bloco C tem massa 0,5 kg. Está em repouso sobre o plano inclinado de 37 graus. Com o horizontal preso sobre o fio AB. Não há atrito entre o bloco e o plano. Qual é a tração exercida pelo fio? Vamos olhar as forças, se eu fosse representar as forças que atuam nesse bloco? Então, acompanhe o raciocínio comigo, ó. Então, aqui eu tenho, ó, peso, já que ele falou que não tem atrito, ó, tem peso normal e tração. São essas três forças que atuam, já que ele falou que não tem atrito. Ponto. Agora, professor, qual é a componente do peso que faria esse bloco descer? Px. Então, professor, ele está descendo? O exercício não falou que ele está descendo. Então, quer dizer que essa componente do peso vai ser igual à tração, professor, do bloco. Perfeitamente. Então, quer dizer que esse Px aqui, ó, vai ser igual à tração do bloco. Sim, vai ser igual à tração. Então, se eu quero calcular a tração, já que ele não está nem descendo nem subindo, se ele estivesse subindo, a tração era maior do que Px. Se ele estivesse descendo, Px era maior do que a tração. Como ele não está falando que está em movimentando, ele está parado, ó, em repouso, então quer dizer que minha força resultante é igual a zero. Então quer dizer que tração menos Px tem que ser zero, já que ele está em repouso. Então quer dizer que a minha tração é igual a Px. Então quer dizer que a minha tração vai ser... Como é que eu calculo Px? Massa vezes gravidade vezes o seno, nesse caso, de 37 graus. Então vou substituir todo mundo aqui. Vamos substituir então, professor. Ó, tranquilaço. Então, tração vai ser igual massa 0,5, gravidade 10, e o seno de 37 está aqui, ó, 0,6. 0,5 vezes 10, 5. 5 vezes 0,6, 3 newtons. Então, quanto que vale a tração? Fala para mim se vocês entenderam a letra A. Ei? Fala para mim aqui no chat se vocês conseguiram entender a letra A. Sim, massa. Agora vamos fazer a letra B, então, agora, ó. A letra B está falando o seguinte para a gente. Poxa, cortando o fio. Então, vou pegar aqui, eu vou pegar uma tesoura aqui. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos, ó, cortar esse fio. Se eu cortar esse fio, já que não tem atrito, qual é a força resultante? Eu cortei o fio. Não tem mais tração, professor. Se não tem mais tração, meu Px é a minha própria força resultante. Então, quer dizer, se ele quer saber a aceleração, eu vou dizer que Px
vai ser igual a massa dele vezes a aceleração que ele vai adquirir. Quanto que vale Px? Já calculei, ó, Px já vinha calculado, 3 newtons. Qual que é a massa dele, professor? 0,5. Quanto que vale a aceleração? Não sei. Então, minha aceleração vai ser 3 dividido por 0,5. Então, portanto, a minha aceleração vai ser igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Se existisse atrito, eu teria que, minha força resultante seria Px menos o atrito. E aí eu teria que pensar se esse Px é superior à força de atrito estático. Se for superior, teria atuar atrito cinético. Então, são umas coisas que nós temos que pensar. Galera, fala para mim se está de boa esse aí. Tranquilo? Tranquilo? Posso seguir? Ó, plano inclinado já foi? Quero saber se plano inclinado já foi. Posso? Show. Beleza. Claro que vocês vão ter dificuldade depois nos exercícios, tá, gente? Eu vou colocar uns exercícios para a gente, lá no final, para a gente terminar o exercício, eu vou colocar uma questão do Enem, que ele mistura plano inclinado com talha exponencial. E depois, uma outra questão também que é no Enem, que ele coloca na horizontal, mas coloca talha exponencial também. A gente resolve lá na frente. Galera, eu vou fazer esse aqui. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Vou fazer esse aqui para a gente encerrar plano inclinado. Deixa eu limpar aqui. Aí nós vamos encerrar plano inclinado. Show! Vamos encerrar. Depois de plano inclinado, só para a gente ter uma ideia, elevadores, tá? Elevadores, talha exponencial, ó, tá acabando. Ó, amanhã a gente acaba isso aqui. Talha exponencial, tem mais. E depois, ó, forças em trajetórias curvilíneas. E acabou. Rapaz, massa, acabamos toda lei de Newton e aplicações das leis de Newton. Isso é irado. Tá, gente? Massa, acabamos. Sensacional. Vamos acabar isso amanhã. E aí nós vamos entrar em quem? Energia, tá? Trabalho e energia. Então, semana que vem a gente fala de trabalho e energia. Assim que terminar trabalho e energia, a gente vai para quantidade de movimento e choque. Aí nós acabamos toda a dinâmica. Rapaz, que massa. Caramba, acabar toda a dinâmica. Vai ser sensacional. Terminamos a dinâmica, nós vamos para a estática, que já estudamos hidroestática, vamos para a estática, que é estática do ponto material, estática do corpo extenso. Gravitação universal, acabamos toda a mecânica, partiu aí, ótica, ondulatória, elétrica, são os que estão faltando para a gente. Caramba, e magnetismo, faltam 4 assuntos. E ótica é rapidinho, ondulatória é rapiúde, entendeu? Magnetismo também é rapiúde, o que vai agarrar um pouquinho é elétrica, mas o resto, rapiúde. Então vamos terminar a física, tá? Ó, acredita aí, vamos terminar, hein? Galera, vamos fazer essa aqui. Olha que massa. A figura estão representadas as forças atuantes em uma caixa de peso 60 newtons, que sobe a rampa áspera. Se é áspera, não é lisa. Se não é lisa, tem atrito. Opa, então tem atrito. Com velocidade constante. Caramba, professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que a força resultante sobre ela é nula. Tem 2 situações que não há força resultante. Ou o movimento é uniforme, ou o bloquinho está em repouso. Sobre a ação de uma força de 60 newtons. Nessa circunstância, o coeficiente de atrito cinético entre a rampa e o bloco vale... ele quer saber o coeficiente de atrito. Gente, se ela está subindo, o atrito é descendo, porque o atrito é sempre contrário ao deslocamento. Perfeito? Tranquilo para vocês até aí? Se ela está subindo. Professor, suponhamos que eu não estivesse fazendo essa força para baixo, para cima, com essa força F. Tem uma componente do peso aqui, né? Tem, claro que tem. Nós temos que colocar ela aqui.
O exercício não colocou, ele colocou as forças, mas não a componente. Então, ó, gente, ó, ajudando o atrito, olha quem tem. Sabe quem é esse cara que eu fiz aí, essa setinha aí? PX. Então, professor, já que a força resultante é zero, então nesse plano inclinado eu tenho uma força para cima que é F, que é o que está puxando esse bloco. E para baixo eu tenho a força de atrito mais a força tangencial do peso, que é Px. E isso tem que dar zero, já que a minha velocidade é constante. E parou meu computador. Parou. Voltou. Opa, congelou, mas voltou. E aí, galera? Entenderam aqui? Ó, fala para mim se entenderam o que eu estou fazendo. Antes de eu terminar o exercício, eu quero saber se vocês conseguiram entender a minha organização aqui. Aí, olha só, quanto que vale... O que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó. Eu posso dizer que a força de atrito mais Px tem que ser igual a essa força F. Essa força F, eu já sei quanto que ela vale. O exercício já me deu, ó, 60 newtons. Então, quer dizer que a minha força de atrito mais Px tem que dar quanto? 60 newtons. Px, eu sei como calcular Px. Eu sei como calcular. Peso vezes seno. Então, quer dizer que a minha força de atrito mais Px, que é peso vezes o seno, peso 60 vezes 0,6 vale 36, é igual a 60. Então, quer dizer que a minha força de atrito vai valer 24 newtons. Galera, até aqui, conseguiram me acompanhar? Fala para mim se vocês conseguiram me acompanhar até aqui. Então a gente volta, tá? A gente não vai voltar. Sim, boa. Boa, Eduarda. Massa. Então agora, olha só o que eu preciso agora, galera. Professor, ele não quer a força de atrito, ele quer o coeficiente de atrito. Tá, o que eu sei? Eu sei que a força de atrito é igual ao coeficiente vezes normal. A força de atrito eu tenho. O coeficiente é que eu quero calcular e a normal é igual a PY. Essa normal aqui vale PY. E quanto que vale PY? Peso vezes cosseno. Então, quer dizer que isso aqui, ó, vou colocar até aqui, ó, isso é igual a PY. E PY é igual a quem? Peso vezes cosseno. Nesse caso, da inclinação, que é 37 graus. Então, quer dizer que 24 vai ser igual ao meu coeficiente vezes 60 vezes 0,8. Então, quer dizer que 24 vai ser igual a 60 vezes 0,8 é 48. 48 vezes o coeficiente. Como ele está subindo, está em movimento, é cinético esse meu coeficiente. Ó. Então, quer dizer que meu coeficiente cinético ou dinâmico vão ser 24 dividido por 48, que vai ser igual a 0,5. Ele realmente não tem unidade de medida. E aí? Fala para mim. E aí, fala para mim se vocês conseguiram entender. Show. Então, ó, cerramos plano inclinado, tá?
Vamos lá? Galera, amanhã, elevadores, talha e força centrípeta. Tá? Elevadores, talha exponencial, força centrípeta. Acabou. Galera, por hoje é só. Um forte abraço em vocês aí. Adorei aí a participação de vocês, sensacional, tá? E aí, então, até amanhã, se Deus quiser, a nossa próxima aula. Então, se preparem aí, que amanhã vai ser elevadores, talha exponencial e força centrípeta. E, ó, terminou. Leis de Newton e suas aplicações. Um forte abraço em vocês aí e até amanhã, se Deus quiser.